Olá, esse é mais um Pediatria TV, eu sou a doutora Ivani e hoje eu vou responder a pergunta de uma mãe, que é a seguinte. A minha filha de 3 anos começou a gaguejar, repetindo muitas palavras e sons. Ela não tem nenhum problema de desenvolvimento e o fato de gaguejar não parece incomodá-la. Isso é normal? Bem, crianças que gaguejam não é uma situação tão rara. É uma situação que ocorre mais ou menos em 5% das crianças que estão começando a falar. Geralmente por volta de uns 2 a 3 anos de idade você pode ter esse problema, né? E é um problema que acaba assustando um pouco os pais, mas que na maioria das vezes acaba passando sem se fazer grande coisa, tá? Essas crianças, elas acabam virando adultos normais. E por esse motivo, essa gagueira se chama de falsa gagueira. Tem um nome de disfluência normal, que é dado pelos fonos, né? Ou seja, isto passa. O que acontece nessa situação? Para você entender, imagina quando você começou a falar uma outra língua. Quando a gente aprende uma outra língua, é muito frequente da gente ter na cabeça da gente o que a gente quer falar, porém aquilo não sai, parece que a língua trava, entendeu? Então você consegue mentalizar bem o que você quer falar, mas não consegue verbalizar direito. Então você acaba quase como gaguejando. Então, no caso da criança que está aprendendo a falar, é a mesma coisa. Ela quer falar, mas ela não consegue. Ela sabe o que ela quer falar, mas não consegue. E isso aos poucos vai melhorando conforme ela vai se tornando mais fluente, ela vai adquirindo um vocabulário maior e ela vai superar esse problema. Então, durante esta fase, o que a mãe pode fazer? Primeiro, é importante saber que essa situação acontece principalmente quando a criança está cansada, quando ela está estressada, numa situação muito de excitação. Então, a primeira coisa é tentar acalmar a situação. Segundo, não querer corrigir a criança. Se ela está falando, tentando, deixa ela falar, não interrompe a criança para ver se ela fala, se ela termina a frase. Espera, calma, tá? Não termina a frase para ela, não termina a palavra que ela quer falar. Deixa ela terminar. Não precisa falar para ela, respira fundo, calma. Não, deixa. Não pede para ficar praticando aquela palavra que ela não consegue falar. Espera, tenha paciência, você mesmo fale com ela de forma bem pausada, calma, para ela aprender a falar desse tipo de forma, entendeu? Diminua um pouco o estresse para a criança poder se comunicar melhor. Então, isto é o que você deve fazer. Se a criança tiver uma situação aí de gaguejar, o que eu poderia recomendar? Durante uns 5 a 6 meses você se anestesia dessa história, se concentra mais no que a criança está querendo dizer, muito mais no conteúdo do que ela quer falar do que na forma que ela está falando. Se acalme, espera, dê um tempo, porque isso em mais ou menos 5, 6 meses costuma melhorar bem, tá? Se passar desse período, ou se a criança está incomodada por conta disso, o que normalmente não acontece, que a criança gagueja, para ela está tudo bem. Então, se ela se incomoda, se você percebe que a criança não está legal por conta disso, aí sim você pode procurar uma fono, ou se realmente passar desse período de 6 meses, tá certo? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.